Glória a Deus, meus irmãos, uma boa tarde, no nome santo do Senhor. Hoje o nosso programa está assim maravilhoso, né? Eu estou hoje com minhas duas irmãs, Janete Leite e Eneide Leite, as missionárias, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Então eu vou pedir que Janete dê início orando para o nosso programa, orando por essa emissora e orando por todos vocês que estão ligados na nossa audiência hoje, né? Porque eu sei que hoje vai ser demais, no nome santo do Senhor. Amém. Graça e paz a todos e que a bênção do Senhor possa alcançar o seu coração através deste programa. Vamos pedir a bênção do Senhor, né, para iniciá-lo. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, antes de tudo, Senhor, para glorificar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, porque Tu és Deus acima de todos os deuses. Senhor, Tu és aquele, Senhor, que está ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, ó Deus. Sabemos que os dias estão maus a cada dia que passa, mas nós sabemos também que a nossa fé deve crescer em Ti, ó Deus. Dá-nos essa fé imensa em Ti, ó Deus amado, para que possamos, ó Deus, alcançar o coração daquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Deus. Dá no nosso interior compaixão, ó Deus, de buscar as almas que precisam de Ti. E que nós possamos também, através da nossa vida, dar testemunho vivo, ó Pai. Ó Pai, porque não adianta simplesmente falar, mas temos que viver a Tua palavra, ó Deus, que nós possamos a cada dia vivê-la. Fica conosco durante esse programa, que tudo que seja feito aqui seja para honra, glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, eu vou começar aqui com um versículo que eu recebi aqui da nossa Conversa TV e Rádio, gostei, hoje eu senti de ler para vocês, né? É palavras de bênção, glória a Deus, é isso que precisamos, né? Palavras de bênção, amém? Toda e boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e em quem não há mudança nem sombra de variação. Glória a Deus. Então é Tiago 1,17. Então, eu senti de dizer isso, porque é isso mesmo, meu irmão. Tudo depende de nós. Nesse dia, como é que nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor? Primeiro orando, para que Ele nos liberte, que Ele nos abençoe. Tudo é isso, a bênção divina. É isso que nós pedimos, porque o mundo está mal. Está muito mal, como a gente viu essa semana todinha falando sobre o jogo, a menina, né, que morreu uma garrafa, a bichinha na fila, os pais já estavam lá dentro, ela na fila para entrar, e aí vem uma garrafa e de repente a menina nova, bonita, e aí, você como está preparado para estar com o Senhor, é? Porque eu sei, meus amados, onde há jogo, não é coisa boa que está lá, né? A gente, não, na igreja, a gente está lá na igreja orando, glorificando o nome do Senhor, e a gente dá certeza, se acontecer algo, a gente vai para o céu. Porque a gente aceitou Jesus como Salvador, né? Amém. Mas no jogo, e aí? E o pai, você mãe, você está levando seus filhos para a igreja, para aprender a palavra de Deus? Porque é lá que a gente se torna um homem de Deus, um homem e uma mulher temente a Deus, aleluia. Então é isso, meus irmãos, que eu senti nesta tarde de falar para vocês, meus irmãos. Porque é isso, devemos estar ligados nos céus, amém? Porque na palavra diz, se a gente está ligado com Ele, então Ele está conosco, está nos protegendo, amém? Agora, se a gente não tiver, infelizmente, acontecem essas coisas, né? Essas coisas que muitas vezes a gente pergunta, meu Deus, por que aconteceu comigo? Mas vamos aí olhar lá para trás o que foi que você, pai, o que foi que você, mãe, consagrou seu filho ao Senhor? Você está levando ele para a igreja, para conhecer a palavra de Deus, para saber orar? Está ensinando a seu filho, Pai Nosso? Está ensinando que Deus é poderoso? Então é isso que nós devemos estar ligados, meus amados. Então hoje eu não vou nem falar muito, porque eu tenho que ouvir as minhas irmãs, os louvores maravilhosos que elas vão cantar aqui e a palavra de Deus, amém? Estamos aqui com Janete Leite, Eneide Leite, as minhas irmãs, né? Eu, a mais velha, e as outras intermediárias e a caçula, olha, tudo aqui, estamos aqui. Glória a Deus.
glorificando o nome do Senhor. E eu agradeço as orações da minha mãe, né? Está sempre orando que a gente esteja no caminho do Senhor. Então isso é maravilhoso, né? Nós nascemos num lar cristão e os nossos pais nos levaram a ser temente a Deus, amém? Glória E você, Janete, nós sabemos que você teve uma ida, que é o que eu falava, que está em Portugal, né? E que ela voltou, está aqui, e aí o nosso grupo agora está completo, né? Glória a Deus, amém, né? amém. Então Deus sabe todas as coisas, mas ela aprendeu muitas coisas também lá em Portugal, né? E aí eu quero que você fale um pouquinho dessas bênçãos do Senhor e o que você, né, que você colocou. A gente sabe que tudo a gente coloca nas mãos do Senhor e vamos lá ouvir da boca dela a história, amém? Amém. Foi uma experiência, né? Todas as experiências são válidas, né? Quando nós estamos no Senhor. Então, aprove a Deus que estivéssemos lá, né? Ficamos, não o tempo que a gente esperava, porque os planos da gente são um, mas o Senhor, né? Ele sabe todas as coisas e o plano dele é o mais perfeito. Amém. Então, ficamos lá 3 anos. Foi, assim, uma experiência e tanto. Eu gostei muito da experiência, porque além de você ver uma cultura nova, se bem que lá eu vi a necessidade de missionários, porque lá é um país assim de primeiro mundo, Europa, mas que as pessoas assim não dão muito valor às coisas espirituais. Logo no início, quando eu cheguei lá, que eu via as falas das pessoas nas reportagens, tudo, eu via que eu assistia um programa assim que a pessoa contava as dificuldades, como aquele tipo de, acho que era Silvia Popovic, não sei. É um programa que a pessoa vai lá e fala o que aconteceu na vida dela. E eu via que por mais difícil o episódio que a pessoa passou, né, vamos dizer assim, de uma doença grave e tudo, você não via a pessoa falar o nome de Deus. Dizia assim, graças a Deus que eu me libertei, graças a Deus que eu fui curada. Não. Eu ficava assim escandalizada, porque eu dizia, meu Deus do céu, você não vê a pessoa falar, nem mencionar, graças a Deus, nem dizer, Deus é quem sabe. Nada que se relacionasse a Deus. Então, por esse tempo que eu passei lá, eu vi. No finalzinho, eu ainda vi, eu acho que foi por conta também da pandemia. Aí eu acho que o povo se despertou um pouquinho, que de repente eu escutava alguém falar de Deus, né? Depois que essa pandemia veio. Mas antes disso, quando eu cheguei lá, que foi antes da pandemia, você não via de jeito nenhum. E é um povo de esquerda, né? E você vê também, que eu já não sei se eu contei aqui da outra vez, mas você não vê quase igreja evangélica. Você vê muitas igrejas católicas, mas mesmo as igrejas católicas vazias, né, de fiéis. E igreja evangélica você vê uma outra pequenininha, né? Aí não vê muito. Então, a gente vê essas coisas, a gente sabe que o Senhor precisa, os missionários precisam estar ali naquele lugar. Então, também é hora da gente se despertar para isso, né? De mandar missionários, se a gente mesmo não quiser ir, mandar missionários para lá. E a gente vê, então, a necessidade, né? De estar orando por esses missionários, de estar financiando esses missionários, já que a gente não pode ir, mas mandar alguém para poder a palavra do Senhor ser divulgada. Então, e lá também, outra parte também, da minha experiência, foi quanto à família. Para mim foi maravilhoso, porque assim a gente ficou com a família mais unida, mais congregada, porque meu esposo aqui, ele ainda gosta muito de festa, de farra, dessas coisas, mas e lá não tinha nem como, né? Porque lá o pessoal é mais pacato, então ele teve que se adaptar àquilo. Então, para mim foi maravilhoso, né? Porque toda vez que eu ia para a igreja, ele me acompanhava. Só depois da pandemia, que infelizmente a gente não deu mais para ir, porque a igreja fechou e tudo. Mas ele me acompanhava sempre, quer dizer, eu gostei disso também, né? Mas, assim, eu acho que tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Acho não, tenho certeza disso. Então, ali não foi em vão eu ter ficado ali. Eu vim antes do tempo, por causa da pandemia também, mas eu acho que tudo foi plano de Deus. Amém. Não foi uma experiência perdida, né? Tudo com Deus, né? A gente sempre coloca Deus e tudo, a gente sabe que Ele conduz a gente em todas as coisas. Então, foi maravilhosa a experiência. Estive lá, não fui, depois da pandemia não tive como ir, mas acompanhava também pela internet, os cultos, né? E outra coisa também, na hora de dizer, vamos voltar, que não era nos nossos planos, aí foi quando eu cheguei e me ajoelhei, eu disse,
pronto, vou perguntar a Deus se é isso que Ele quer mesmo. E aí, meu esposo, né, que não é crente ainda, concordou, né? Concordou, então tá bom. Comecei a orar, antes até de dizer aos nossos filhos, né? Comecei a orar, interceder, para saber se realmente era isso que Deus queria que nós voltássemos. E daí, todo dia eu estava ali, ajoelhada. Então, foi uma coisa maravilhosa, porque de lá para cá, eu não parei mais de colocar meu joelho no pó todos os dias. Né? Só uma vez ou outra, quando acontece alguma coisa que eu não posso. Mas todos os dias, naquele horário, à noite, coloco o joelho, leio a palavra, oro ao Senhor, às vezes também louvo. Lá eu louvava direto. Aqui eu parei mais um pouco, mas devo continuar. Então, isso aí foi ótimo na minha vida, né? Porque, assim, acrescentou, agregou muita coisa. Glória a Deus. E aí eu senti paz no meu coração, disse, então, é tempo de voltar mesmo. E foi bom, né? Porque estou aqui com minha família, com meu pessoal, meu esposo. Tenho certeza que ele vai se voltar para Deus, porque os dias são maus. Os dias são maus e ele está vendo a cada dia que sem o Senhor na nossa vida, né, nós não somos nada. Então, continuamos aqui. E agora, junto com as minhas irmãs e com a igreja também que eu pertenço, a igreja lá de Aruana, né? Sirvo ao Senhor e estamos, graças a Deus, o Senhor tem estado comigo e com a minha família e conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E você, Ney, tem alguma coisa para falar hoje? Interessante, né, em relação ao esfriamento que há, né, nas igrejas. Sim. E nós vamos falar o assunto hoje. Nesse primeiro, a parte do programa, no outro programa vamos continuar também, sobre a apostasia e o arrebatamento, que eu acredito que são temas que têm que ser vigorosamente falados, glória a Deus. né? Porque, inclusive, se vindo de alerta primeiro, né? E depois também de sinal, porque aqueles que não forem arrebatados, eles vão saber quais os sinais e que ainda há uma chance, né? Na minha opinião e na minha forma de crer. Porque, inclusive, tem também pessoas que têm opinião, interpretação contrária, né? Que não há salvação na época após o arrebatamento. Mas a gente vai explicar direitinho, né, no momento. Né? E eu estava também, quando a missionária Janete estava falando, eu lembrei-me também que eu assisti um filme antes sobre a vida de John Wesley, né? Que é o fundador da Metodista. E ele também era assim, na época que ele estava começando, antes de ser fervoroso, de Deus ter renovado a vida dele, ele também tinha muito assim, dúvida acerca de fé, né? E mesmo antes de ser o fundador, né? E isso daí mostra, né, como é o clima também. Eu não sei exatamente qual é a origem de John Wesley, né? Eu não prestei bem atenção, mas eu acho que é da parte da Europa, né? E ele começou assim, e não tinha assim, como hoje, que a gente conhece o pastor, o sacerdote chamado de pastor, não era um nome diferente, porque ainda tinha aquele elo com o início da Igreja Católica, né? Porque, na verdade, a gente concorda, né, que todos somos de uma mesma origem, né? Que a história de Paulo, né, naquela época também do Império Romano, tudo isso, né? E que depois Lutero foi, eu não considero nem uma reforma, mas uma restauração, né, da palavra de Deus com Lutero. Então, a gente sabe que nós também podemos continuar fazendo também o trabalho que ele fez, John Wesley. Qualquer coisa que a igreja precise ser restaurada, renovada, com nossas palavras, com nossa oração, é para isso que nós temos um tema muito importante também, que é o avivamento, que é um tema que a gente já conversou aqui, já falou aqui com vocês, pode ver nos programas anteriores, né, sobre o avivamento, né, que é muito importante, também é um tema escatológico, que eu não sei nem se pode se chamar mais escatológico, porque nós já estamos no futuro. O futuro, como tem uma música, já começou, né? O futuro em relação ao final dos tempos. E não tem mais como brincar. Né? E como a missionária Janete, ela esteve lá em Portugal, ali já foi para dar nela um sentimento de orar também em relação a isso. Porque a gente, quando vivencia a coisa, é que a gente tem mais compaixão ainda, né? A gente já tem. E quando a gente vivencia, que vê a realidade, inclusive quando ela está falando, isso já está acontecendo também no Brasil, em relação a pessoa nem falar o nome de Deus, mesmo quando Deus dá um grande livramento. Essa mesma impressão que ela teve, eu tive com uma jovem, que ela foi liberta por Deus, eu digo assim, porque foi de uma maneira sobrenatural, pelo que ela mesmo disse, e que o delegado também considerou
uma coisa fora do comum. E ela não disse em nenhum momento Deus, não falou em nenhum momento Deus. Ela se mostrava perplexa, que não sabe como aquilo aconteceu, mas em nenhum momento ela disse graças a Deus. Foi isso, até comentei com meus pais, entendeu? Então, quer dizer que aqui, já no Brasil, que aconteceu isso, né? E nós temos que estar atentos, né, e orar. Enquanto a igreja estiver aqui, a gente ainda pode aquecer a terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, fiquem à vontade, minhas irmãs, com o louvor, porque depois do louvor vai ser a mensagem de hoje. Amém? Então vamos ao louvor, né? E temos primeiro um louvor, né? Para depois continuar. A palavra. E prestem atenção a esse louvor, né? Que esse louvor tem a ver com o nosso tema, que a gente está sempre batendo nesses assuntos apocalípticos, né? Escatológicos e apocalípticos. E esse louvor, a gente sente a presença de Deus. É verdade. É maravilhoso. Maravilhoso, meu Pai. Vem aqui, né? Por causa do braço. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Você sabe as notícias do dia. Você sabe as rotinas da vida. E conhece as pessoas chegadas e as estradas que levam pra lida. Você sabe aonde trabalha e a escola onde estuda. Sabe até dizer quando vem chuva, num instante em que o tempo muda. Mas será que você sabe que Jesus está voltando? E mais dia, menos dia, essa hora está chegando. Cristo vem depressa. Cristo vem depressa. Isso eu sei de cor. Isso é promessa. Cristo vem depressa. Você sabe se alguém anda certo lá por perto do bairro onde mora, e conhece os que chegam de longe e as pessoas que já vão embora. Você sabe falar de política e de crenças, conhece demais. Sabe tudo que vai pelo mundo, pois lê tudo que vê no jornal. Mas será que você sabe que Jesus está voltando? E mais dia, menos dia, essa hora está chegando. Cristo vem depressa. Cristo vem depressa. Isso eu sei de cor. Isso é promessa. Cristo vem depressa. Aleluia, glória a Deus. Amém. Maravilha, hein? E depressa para você, meu amigo. Depressa para mim, né? E quem está mais atento também depressa. Continua de joelho, continua orando, continua firme no Senhor, porque é tempo de perseverança. É tempo de perseverança. Depressa. Se você está frio, depressa. Se você está aquecido, continua aquecido. Vem depressa, depressa para os pés do Senhor. Que não há mais tempo de brincar. Nunca foi tempo de brincar.
E agora, mais do que nunca, temos que nos pôr alerta. Glória porque a ele Deus, é vem isso mesmo. depressa. Entendeu? Para ele não tem tempo. Essa canção foi feita, né? Para ele não se contou o tempo. Ela continua nova, ela continua atual para as nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Amém. Posso dar continuidade? Pode dar, sim, aí fica à vontade. Então, como nós falamos, tem 2 temas relacionados, né? A parte da escatologia bíblica. Escatologia está relacionado a temas de final de tempo, né? O que vai acontecer com a humanidade no final dos tempos. E nós já estamos no final do tempo. Essa palavra escatológica já deixa de se aplicar tanto, porque nós já estamos no final do tempo. Aí você diz assim, mas aí como é que você sabe? Não precisa ser estudioso para saber. Que as pessoas mesmo dizem. Por exemplo, quando a missionária falou aqui, que teve as pessoas na pandemia, mesmo aquelas que estavam frias, né? Elas começaram a lembrar de Deus ali, né? Porque o Senhor, ele exerce o controle de tudo. Ele sabe também como chamar a atenção das pessoas. Inclusive, Jesus, quando esteve na terra, ele atraía as pessoas, né? Porque tem nele o quê? Mais do que unção, né? É altíssimo, né? Só que ele tinha despojado de sua glória, mas continuava sendo altíssimo. Então, atraía para si. O Senhor sabe atrair para si, porque ele ama. Mesmo aqueles que estão frios, distantes, não lembram do nome dele, ele ama. E quer trazer, quer restaurar, quer chamar, né? Porque ele tem um plano para cada um de nós. Para cada um de nós, sejamos distantes. Porque assim, nós vamos absorvendo a cultura de nossa família. Então, se na Europa as pessoas se distanciaram por até uma estratégia maligna, né? Foram se desviando, né? Ou se afastando do Senhor, da palavra de Deus, né? Então, quando o filho nasce naquela família assim, ele vai absorver aquilo. É por isso que diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que depois ela o quê? Lembre. Né? Porque mesmo que ela se afaste, ela venha se afastar, ela vai ter aquilo na sua alma, no seu espírito, a resposta já, né? Ou então, assim, aquele anseio pela verdade. Se ela tiver a palavra, porque se ela nunca escutou da palavra, como é que ela vai ser lembrada da palavra? Que nós também temos sempre abordado a respeito disso, que é o quanto é interessante a gente ler a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus ele lembra. Eu já estive passando por problemas e vinha assim na minha mente aquele versículo. Esse que a pastora citou também, o Senhor já utilizou aqui, né, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, não há mudança nem sombra de variação. Isso faz parte da minha vida, esse é um histórico também, que na minha vida veio se confirmar, né? Então Deus fala, porque eu conheci aquele versículo, então o Senhor coloca na minha mente. Então se você não lê, como é que você vai ser lembrado da palavra de Deus, não é isso? E teve outro também que foi até Salmo 91. Na época, como eu nunca fui de ficar usando versículos como chavões, né? Aí eu não sabia nem que era o Salmo 91 na época. Aí o Senhor colocou: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Vi aquela coisa insistente, aquele versículo na minha mente. E de fato, depois eu soube o que aconteceu. Eu estava tão inocente. Mas o Senhor me livrou a si mesmo do mal, né? Que muitas pessoas sofreram aquilo e eu não. Não chegou a ser 1000, entende, gente? Porque a conta de matemática de Deus é diferente, né? Da nossa, né? Por exemplo, quando ele disse que a pessoa vai viver até 120 anos, a pessoa pode vir até os 123, né? Mas é dentro daquela faixa, né? Daquele tempo. Então, vamos agora falar do tema da apostasia nesse programa, nessa primeira parte. No outro programa, a gente vai falar sobre o arrebatamento. Então, eu vou estar aqui junto com a missionária Janete, conversando a respeito também, né? Principalmente do arrebatamento, mas se ela tiver, ou a pastora quiser também falar alguma coisa acerca da apostasia, né? A apostasia, gente, eu vou primeiro dizer o conceito do que é, né? A apostasia é a renúncia de uma religião ou crença, tá? É abandono da fé, renegação. E quem pratica é chamado do nome, assim, um pouco estranho, né? Apóstata. E hoje em dia, né, é a época que Deus falou na sua palavra, que eu vou ler aqui, né? 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé. Apostatarão. Apostatarão, né?
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos, eu botei errado aqui, li errado, espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, falam mentiras, os fakes, que hoje se fala mais de fake do que nunca, né? Tendo cauterizada a sua própria consciência. Ok? Então, isso daí é o que a palavra, é o conceito dado na palavra, que a gente, primeiro foi o conceito do dicionário, né? Mas agora a palavra já conceituou claramente, né? Vou falar novamente o versículo, né? São 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Se a gente for agora, né, detalhar o que diz os versículos, os 2 versículos, a gente pode ver o seguinte, que diz que pela hipocrisia de homens, quer dizer, o que é a hipocrisia de homens tem a ver com você? Tem, porque eles vão exercer influência sobre você quando diz uma mentira, né? Quando argumento, isso a gente vê em todas as partes, né? Em política, em todas as coisas. Então, muitas pessoas são enganadas. Então, tem que ter cuidado. Por isso que é importante ouvir a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus. Senão, você vai acabar entrando na hipocrisia de homens que falam mentiras. Porque para você vai soar como verdade. Porque você não está o quê? Você não está alicerçado na palavra de Deus. Se você não está alicerçado, você vai por doutrinas enganadoras, né? Doutrinas em relação até à política, porque muitas pessoas já estão chamando, né, o comunismo de como religião, e é mesmo. Porque a pessoa abraça aquilo e tem aquilo como seu Deus. Tanto é que a palavra de Deus, quando se fala acerca de idolatria, não é só em relação a você adorar santos, né, como diz, não é só em relação a isso. É outro tipo de coisa que você coloca no lugar de Deus. Idolatra a sua própria aparência, que hoje em dia tem muito disso, né? A pessoa ficar idolatrando a própria aparência e influenciando os outros a ficar só apenas com cuidado. É importante ter cuidado, sim. Claro que é importante ter cuidado, né? E apraz, né? A pessoa aparentar, a pessoa é casado ou está namorando, então quer apresentar-se bem diante do seu parceiro, né? Do seu companheiro, do seu esposo, como seja, né? Namorado. Então é importante, sim, cuidar da aparência, né? Mas tem pessoas que estão, tudo é no controle. Tem pessoas que estão endeusando a si mesmas. Mas não é o tema agora da nossa palestra, né? Da nossa aqui conversa, né? Porque aqui a gente só está conversando, ninguém veio aqui para ensinar nada, né? Tudo está na palavra de Deus. Só vamos refletir com você a respeito da palavra. Então, eu tenho até uma experiência em relação à palavra apostasia, né? Porque, veja só, eu até fiz um grifo meu aqui, né? Então, eu vou ler, porque eu não decorei. Eu coloquei, né? As palavras que o Senhor me colocou aqui na minha mente foi, que não sou eu, né? Deus que inspira. Quem muito conhece, pensa tudo conhecer e se sente sábio. O verdadeiro sábio, ao contrário, diante do que conhece, pensa quase nada conhecer e se sente leigo. A sabedoria se irmana com a humildade de espírito. Porque a pessoa, quanto mais sabe, a gente sabe, quanto mais sabe, veja, meu Deus, quanta coisa ainda eu preciso saber. Quando a gente está na universidade, que vê, né, tantos temas, a gente vê logo que tem tanta coisa para a gente aprender. E acerca de Deus também, você lê a palavra de Deus, daqui a pouco você vai ler de novo aquele mesmo trecho, Deus já te fala mais outras coisas. Então, você nunca vai ser uma pessoa totalmente sábia. Nem Salomão foi, né? Porque Salomão, no final sua vida, ele acabou se relacionando com mulheres que não eram do povo de Deus, né? E nisso daí, eu não sei se ele, no final, sempre tem essa dúvida. Poderia falar? Pode sim, à vontade. Não, sobre esse assunto mesmo que você colocou, eu tinha colocado lá na Escola Bíblica Dominical, sobre isso também, que assim, às vezes a pessoa acha que o pecado é simplesmente roubar, matar, destruir coisas mais, né? Vamos dizer assim, graves. Mas aí você chega e diz assim, e a pessoa diz assim, não, eu sou justo. Eu não roubo, eu não mato, nada. Quer dizer, quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, ela vê que ela é pecadora. Ela vê que ela é pecadora.
E ao contrário, quanto mais você se distancia de Deus, você tem aquela soberba, aquela arrogância de que está fazendo certo, de que está no caminho certo, né? Desprezando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, porque você não é nada, ninguém é justo. A Bíblia diz, nenhum é justo, nenhum sequer, né? Então, quanto mais você se aproxima de Deus, você vê que você é pecador. Um pecador hoje redimido. Mas quanto mais você se afasta, aí você acha que é o bambambam, né? Bambambam, que é o conhecedor que conhece tudo. E que é bom, que dá esmolas, que faz as coisas boas, né? E, inclusive, conhecedor, como esse exemplo, como ela foi para esse lado da santidade, que tem gente que se acha santo, né? Santidade, né? E outros também se acham conhecedor de tudo. E diz, não, que acha que Bíblia é para leigo, para gente que nunca frequentou academias, né? Universitárias. Então, é isso que as pessoas pensam. Quando a gente sabe que no meio dos doutores, o Rui Barbosa mesmo lia a palavra. Quem quer ser mais inteligente que o Rui Barbosa? Até a cabeça do homem parecia um crânio em pessoa. Não é isso? Então, pronto, gente. Aí já está mostrando tudo que não é. São desculpas que o inimigo, né? Como a palavra mesmo está dizendo, de apostasia é o quê? Você vai acreditar em pessoas hipócritas que inventam mentiras. Né? E o inimigo não vai vir para você pessoalmente dizer mentira. Ele vai utilizar pessoas, né, para te influenciar ao mal. Né? E, inclusive, tem uma frase que é atribuída a Sócrates, mas também há dúvida, que eu li, né, que há uma dúvida em relação se é ou não dele, que é a palavra. Porque ele disse que, na época, Sócrates ele não escrevia nada, né? Foi passando de pessoa para pessoa, mas ele mesmo não tem nada escrito. Então, que diz que eu só sei que nada sei. É atribuída a ele, mas dizem que há uma divergência, ninguém sabe. Não se tem certeza se foi ele, porque ele não escrevia mesmo, né? Só de ouvir falar. Né? Inclusive, uma coisa que eu quero colocar aqui é que você não pode ser uma pessoa de ouvir falar. Por isso que você tem que ler a palavra de Deus para ter experiência. Tudo que a gente fala aqui é sempre repetido, porque a palavra de Deus é uma só. Né? Então, quando a gente vê o conceito que até o Billy Graham deu sobre cristão, que é cristão, não é praticar os atos religiosos que o faz cristão, mas você pratica com a essência, você chega a ter intimidade com Deus, que é isso que é ser cristão. É ter intimidade com o Senhor. E para você ter intimidade com Ele, você precisa, ter o conhecimento dele, você precisa fazer a oração, porque aí você está chegando perto, e conhecer a palavra dele. Inclusive porque na oração você pode citar a palavra do Senhor. Muitas pessoas, aí você pode olhar, procurar aí no YouTube da vida, né? Que tem muitas pessoas ensinando a orar. Ela coloca assim: ore sobre a palavra de Deus, utilizando a palavra de Deus, certo? Então, essa experiência que eu tive foi que uma pessoa bem vaidosa de ter conhecimento, ela chegou, aí eu perguntei, aí inclusive ela insinuava como que eu que não sabia, né? Aí um profissional que eu procurei, então ele gostava bastante de falar, então ele dizia assim, como eu achava que a gente não era conhecedor, né, da palavra. A palavra assim, até na palavra ele queria nos desafiar. Mas aí eu perguntei para ele: e você sabe o que é apostasia? Ele não sabia. Então, gente, se você não sabe de tudo, você não pode achar que você é superior ao outro. Ele não sabia o que era apostasia. Aí ele podia até dizer assim, né? Não, mas isso aí não é um assunto científico, é um assunto religioso. Eu entendo mais de assunto científico. Aí eu peguei ele agora, né? Porque eu fui ver o conceito. O ato não é só de renúncia em relação à crença, não. Mas também ato de renunciar a partido, doutrina ou teoria. Né? E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus também mostra que, como a Constituição também, né, que ninguém pode ser tido como inocente, né, ser isento por não conhecer a palavra. Porque a palavra está aí, né? A palavra é o livro dos livros, é considerado o livro dos livros, não só por uma questão de que alguém titulou a Bíblia o livro dos livros. Porque, de fato, ele foi, né, mais do que qualquer livro filosófico e tudo, né, escrito, ele foi constatado, foi escrito por várias pessoas em épocas diferentes, que mostra que ele, de fato, né, é um livro inspirado por Deus. Amém. Porque não pode uma pessoa, depois de 100 anos, outra escrever, mais de 100, uma escrever depois outra, e escrever da mesma forma, da mesma maneira, de maneira fiel. Então, isso só a palavra de Deus, porque Deus não vê tempo, né? Deus, ele transita na eternidade. E ele, então, preservou a sua palavra com segurança, porque, inclusive, Jesus é a palavra. Então, ele não poderia ser distorcido com o tempo. Ainda que os seres humanos hoje querem a distorcer. Então, qual é a característica
de ser um apóstata, né? Que é a pessoa justamente que ela vai abandonar, renunciar. Não se renuncia a alguma coisa, senão por interesse de outra, né? Em detrimento de outra, não é isso? A pessoa renuncia a algo em detrimento de outra coisa, né? Porque ela, ou seja, ela foi influenciada em outra coisa, ela decidiu por outra coisa. Então, gente, o ato da renúncia, eu vou colocar, tem um aspecto, né? Primeiro, ela inicia com o fato da pessoa não ser, de fato, um cristão genuíno. Por isso que ele vai em qualquer evento de doutrina. Ele não tem aquela segurança com Deus. Porque quando a gente se entrega a Jesus como nosso Salvador e Senhor, e a gente começa a mergulhar em sua palavra, então nós vamos nos firmando. Inclusive, a palavra é quem produz fé. A palavra diz, ela própria diz, né? Que a fé vem pelo ouvir a palavra. Estarmos assentados, ouvir e procurar também o quê? Praticar. Então, a pessoa começa, o princípio da apostasia começa justamente por a pessoa não ser verdadeiramente um cristão. Não ser genuinamente, né, um cristão, de fato, um cristão. Então, ele começa a fazer coisas que não condiz com a fé e comportamento cristão. E que chega a gerar o quê? Escândalo. Porque a palavra diz também que é ai, olha a palavra ai, cuidado quando a palavra de Deus diz ai de quem vier os escândalos. Mas diz também que é mistério, né? É coisa como que necessário que haja. Por quê? Porque está escrito também, né? Não só porque está escrito, porque é mistério mesmo que haja, porque aquelas pessoas que são contrárias vai cair a máscara. Porque muitas vezes a gente quer esconder, a gente vê, digamos, a gente até tem conhecimento que um pastor fez errado, aí fica ali entre a cúpula. Eles tentam abafar aquilo, mas para Deus não. Para Deus tem que se mostrar, né? Tem que mostrar aquilo dali, porque pecado para ele é todo pecado. Uma pessoa matou alguém, foi para lá, nunca teve religião, matou alguém, foi para lá, é pecado, é pecado. Inclusive, até estão querendo proibir essa palavra, pecado, né? É capaz de cair aqui a live, mas o erro, né? É o erro da humanidade, é um erro, né? Então, qual é assim o sintoma? Eu digo sintoma, porque eu coloquei como sintoma, porque é uma doença. A pessoa que ela diz, né, que é um cristão, se confessa cristão diante dos outros, né, e diante de Deus também se confessa cristão, né, que a responsabilidade também é que confessa diante de Deus. Então, e depois ela vai cometer atrocidade. Ela é uma influenciadora, né, de redes sociais. Então, ela quer, né, ela vai dando a sua opinião, sem nem procurar a palavra. A gente sabe muito disso, né? Não vou citar nomes, mas está cheio de gente aí que diz que é cristão, que hoje é quase como moda, né? Está deixando de ser agora, porque está começando a perseguição, né? Ninguém, na hora de perseguição, foge, né? Muitos fogem. Então, a pessoa começa o quê? A princípio, ela está ali no meio, na igreja, então ela esconde de quem? Dos irmãos. Ela esconde aquilo que ela está cometendo, que contradiz um comportamento cristão. Então, começa assim. São os sintomas que eu vou chamar, porque espiritualmente a pessoa está doente. Então, podemos chamar de sintomas. Então, o primeiro sintoma é que a pessoa, ela esconde o seu pecado. É o primeiro sintoma, é esconder. Mas aí, quando ela vê também várias pessoas cometendo a mesma coisa, se pronunciando, dando sua opinião, então ela já começa também a entrar nesse meio, para defender. Então, o segundo sintoma é defender. O primeiro, esconder. O segundo, defender. Eu estou tomando emprestado, que eu vi isso tem até um livro falando a respeito disso, sobre apostasia, né? Então, esses três sintomas eu vi por lá. E o terceiro é o quê? Que a pessoa começa a se expor. Né? Todo mundo já sabe do meu pecado, eu já estou defendendo. Aí começa a expor e a escancarar, melhor, né? Escancarar e influenciar os outros com seus enganos. Então, são esses os sintomas da pessoa, né? Primeiro, ela foi o que? Atacada, aquele sintoma, como? Foi contagiada por outras pessoas, né? Outras pessoas, como a palavra diz, que hipócritas e mentirosos é que vão provocar na pessoa aquela apostasia. Então, ela foi o que? Contagiada por aquilo. A princípio, começou a esconder, porque não, eu sou cristão, o pastor não vai aceitar. E tem pastor que também já está indo, né? Porque a gente está vendo que tem muita igreja aí, está chamando de inclusiva, né? Porque está avisando mais. Quando não sei se der para a missionária ler aí, que a palavra diz que quando aumentar um tio, né? A palavra dele lá em Apocalipse, no último. Eu acho que é o último versículo de Apocalipse, onde fala, né, justamente qual o ai, né? O ai da palavra de Deus, ai daqueles, né?
daquele que for mudar um tio da palavra de Deus. Então, aí, querendo distorcer, querendo mudar, isso já é sintoma geral, já é um macro sintoma do que está acontecendo com o meio, né, o meio cristão. Eu creio que é o último versículo, que fala que ele quer acrescentar um tio à palavra de Deus. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amém. Então, nós vemos que... Obrigada pela... né? Então, vocês viram que as pessoas estão aí se comprometendo, não é conosco, é com Deus, né? De mudar a sua palavra. Já está sendo julgado pelos seus atos. Então, como nós vimos, a apostasia tem muito a ver com a influência em relação ao que está no meio social. Inclusive também, não sei quem é que disse, alguém souber aqui, né, que o meio é quem influencia, né? A pessoa é o meio que influencia, né? E isso é verdade. A palavra também diz, só que a gente costuma também citar outros para saber que a consonância da palavra de Deus com até os grandes pensadores, viu? Então é isso. Então as pessoas são influenciadas pelo meio. Nós temos até um grande exemplo que eu vou colocar aqui, que são de que pessoas que cantores que disse cantores gospel, aí vai lá para o Raul Gil, né? Principalmente o Raul, que é o show de calouro, né? Tem aquele negócio de calouro. Então as pessoas, elas saíram de uma igreja, ali na igreja era o meio delas, às vezes só faziam era cantar, não tinha uma fé genuína, mas uma voz bonita, todo mundo vai elogiar aquela voz e tal. Aí foi para o Raul, ganhou, aí começou a também, porque os artistas, passa a ser artista. Era levita na igreja, mas aí passou também a ser um artista. E a conhecer outros artistas do meio popular. Então, a pessoa começa a ser influenciada. Verdade. Começa a ser influenciada, a gente vê vários casos, que eu não quero citar o nome. E essas pessoas começam até, em relação à sua sexualidade, a fazer uma mudança, né? E a defender e a sexualidade diferente, né? do que está biblicamente falando, né? Então, essa pessoa começa a se envolver com isso e a defender isso. E ainda se titular de alguma forma. Quer dizer, ela não vai dizer que está desviada. Então, o mundo vai ver aquela dali evangélica. Então, ela está sendo influenciada pelo meio artístico. E as universidades, a massa artística, os colegas, como é que se chega à influência, né? A moda, Hollywood, né? Os filmes de Hollywood, as drogas, tudo para fazer a sua cabeça. Porque pode dizer, a droga para fazer a cabeça. Não, é tudo, não é só a droga não para fazer a cabeça de alguém, né? A maneira da droga fazer a cabeça de alguém é porque você fica ali, ó, né? Alienado, ali sentindo aquele prazer físico, né? Naquele momento, não é isso? Mas aí é fazendo a cabeça, mas tem outras formas de fazer a cabeça. Então, é tudo quanto os ensinamentos que você só ouve no domingo na igreja. Quer dizer, você só vai ao domingo na igreja, né? Ou você, de manhã ou à noite, você escolhe. Então, a pessoa só ouve uma vezinha lá, né? Os pais, muitas vezes, que eu já tenho uma experiência de que alguém deixa... Não, mas a igreja fala. Não, a igreja fala. É dentro de sua casa, ver os exemplos, não só falar, ver o exemplo dentro de casa, né? E também, né? Tudo, enfim, você tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Ensinar a criança a ler também a palavra... E explicar o porquê, porque se a pessoa for ler, muita gente se desanima de ler a Bíblia, porque às vezes ela não tem o entendimento, porque a gente vê também a história daquele que, não sei se é Filipe o nome dele, né, que foi assim, ele estava indo numa carruagem, aí aproximou um Filipe, não foi que se aproximou, e ele disse que não estava entendendo nada. Então, como é que vai entender se não tem ninguém para explicar? Essa foi a pergunta, né? Então, a gente precisa mostrar à criança como ela lê a palavra. Porque desde que eu frequentei a universidade, né, comecei a frequentar, que eu via, que eu já tinha conhecimento bíblico, né, porque, na verdade, eu sempre explorei desde a infância. Eu não lia muito a Bíblia, mas eu procurava, era sempre, assim, digamos, crítica, né, sobre aquilo está na palavra mesmo, eu já perguntava à criança. E isso está na palavra, eu me preocupava se estivesse na palavra ou não. Né? Então, quer dizer, a criança ela tem que ter esse senso desde cedo. Nunca é cedo. Sabe por quê? Se você achar que é cedo para ensinar o seu filho, o inimigo não vai achar, não. Ele vai botar filme, muitas influências que tem aí já de Hollywood para a criança. Então, eles não acham que é cedo, porque o diabo sabe que não é cedo. Que ele já começa a influenciar a criança desde cedo através de tudo isso que eu já falei. E mais tarde o jovem na universidade. Né? Então, quando eu fui para a universidade, que eu vi aquele falando sobre...
marxismo, todas essas coisas. Aí eu pensava, meu Deus, se eu tivesse tempo agora para fazer um livro, porque não é só você combater com a tese contrária, de direita, né? Porque também tem parte científica que eles falam. Tem gente que utiliza a física quântica, a ciência, para se justificar, para que alguém possa dizer, não, essa religião aí, ela deve ser certa, porque ela vai pela ciência. Patavina, que não é nada disso. Não é nada disso, entendeu, gente? A verdade é que vem para distorcer, para enfeitar. É coloridinho, como uma canção que eu fiz. É bonitinho, coloridinho, para você ser influenciado por aquilo. Né? Então, eu já começava ali, pensava, quer dizer, mas tem jovem que ele não está enraizado, não está na palavra, não está arraigado na palavra. Então, o que é que ele faz? Ele vai começar a ser influenciado. Eu pensava em influenciar. É como eu estava mostrando uma foto de uma pessoa para o pastor. Aí ele disse assim, olha, a gente tem que ser hoje, em vez de ser influenciado, a gente tem que ser influenciador. É um pastor amigo, eu achei engraçado. Eu achei interessante, né? Só é botar um R a mais. Em vez de ser influenciado, vai ser um influenciador. E eu sempre pensava nisso, até em relação à moda. Sabe, eu tinha aquela personalidade, tenho, graças a Deus, mas é porque eu, desde cedo, começou justamente com a parte cristã. Né? Que eu lia aquelas, como é que chama? Caixinha de promessa, né? Que o Senhor disse assim, se os pecadores, ele está falando no sentido daqueles pecadores que vivem no pecado, né? Pecado todos nós somos, só somos redimidos. Mas ele dizia, a palavra tinha assim, eu não me incomodava onde se encontrava, mas que tinha, se os pecadores te atraírem com afagos, não consintas. E eu entendia, criança, mas consinta essas palavras todinhas. E a gente vai até se aprimorando no português, que é a palavra de Deus, né? É tudo. Ela penetra em todas as situações. E eu entendia. Aí eu ficava nas amizades, eu prestava atenção. Eu me lembro bem de uma pessoa que era bem influenciadora lá na minha época, né? Tinha na nossa época, né? Ela, não vou dizer o nome, né? Que alguém sabe que eu de onde eu nasci. Então, ela começou a se aproximar de mim e eu comecei a ficar receosa. Aí, procurei cortar logo. Outra ia ficar, né? Lisonjeada. Olha, essa pessoa, né? Começou a se aproximar de mim, mas eu já senti alívio, minha gente. Eu senti, minha gente, que era uma seta. E eu me lembrava, se os pecadores te atraírem com afagos, não consintas. Então, formei a minha personalidade a partir da palavra do Senhor. Essas caixinhas de promessa, ela é muito, muito interessante na minha vida, foi a do pastor Silas Malafaia, ele também conta. Muito importante a gente começar a colocar para as crianças isso. Nunca faltou na nossa casa a palavra de Deus, nunca faltou. Por isso, né, que a gente pegou aquilo, né, absorveu. Não fomos influenciados, mas somos influenciadores da palavra do Senhor. Amém. Inclusive também na universidade, não é para me gabar, como diz, né? Mas eu tenho assim orgulho no sentido positivo da palavra, né? Qual outra palavra que pode substituir orgulho que tem a ver? Né? Eu fiquei muito orgulho porque eu chegava na universidade, eu enfrentava. Tinha um professor que, por dizer, esse professor é tão malucão que ele sobe até nos birôs, para poder. Não vou dizer o nome dele, mas lembro bem o nome dele. Mas é um cara de esquerda, né? Ele sobe bem aí. Aí eu estava tentando aquela matéria, que era de... aquela matéria que começa com é de... Estabilidade, não. Não, na universidade, que não é obrigatória. Eletiva. Eletiva. Então, eu estava tentando, nem sabia que ele ia ser meu professor, né? Não tinha compromisso com ele, mesmo que eu soubesse que ele ia ser. Aí, nessa época, eu sentei, porque disse que quando você quer intimidar o inimigo, né, você senta bem perto, né? Mas eu não sabia de nada, mas o senhor me colocou bem assim, quase com frente ao professor, né? Aí ele chegou e disse assim, eu só errei um versículo, porque como eu disse, eu não era muito de ligar para o versículo, o local, né? Mas sabia que estava na palavra, mãe sempre citava, né? Aí eu sentei assim perto dele, aí ele começou a dizer... não sei porquê, a palavra de Deus diz, já tem um tempinho nisso daí, né? Mas ele disse assim, a palavra de Deus diz que... Ou dizem que a Bíblia, né? Ele não falou a palavra de Deus, não. Ele disse que a Bíblia fala que nos final do tempo vai ter guerras e tudo, e eu estou vendo ele chegar a paz. Aí eu disse, pastor, mas eu disse Apocalipse, mas é Timóteo, né? Que quando chegasse o final do tempo, que viesse a paz, esse que viria de repentina destruição. Eu disse a ele. Aí ele, quer dizer, eu esperava que ele dissesse assim, eu não estou falando de igreja aqui não, eu falei disso, mas vamos parar. Não, ele só disse, eu disse, Aí todo mundo ficou em silêncio e pronto.
Entendeu? Então, ali eu era autoridade para falar da palavra de Deus. Ele não perguntou? Então eu peguei, a gente tem que aproveitar, falar a palavra em tempo e fora de tempo. Também foi uma coisa que eu vi nos versículos lá. Né? Para falar da palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Então eu aprendi ali, pegando aqueles versículos separadamente, mas faz parte da palavra de Deus. Está separado, mas faz parte. Né? Ali naquela caixinha de promessa. Aí quando foi outras ocasiões, tinha gente, até uma irmã minha que não está aqui, ela estava ali fazendo comigo na parte de naturopatia científica, né, já a parte do nível de pós-graduação. Então, a gente estava ali, teve uma professora doutora, e outro, ele tinha conhecimento cristão, mas ele começou a colocar como a humanidade, era um influenciado, né? Como é que a universidade vê as coisas de Cristo. Ah, mas eu interrompia. Digo, opa, olha, assim assado. Aí eles, não, aí quando eu cheguei, ele chegou no final, me chamou e disse assim, olha, sabe por que a gente diz assim? É porque, na verdade, ele quer dizer que a universidade diz isso, então é desse jeito que ele tinha que dizer. Pois. Entendeu? Aí eu fiquei na minha. E antes disso também, antes de entrar na universidade, também um professor de história, terminou a aula, eu que chamei ele, disse, senhor é professor. O senhor disse isso e aquele. Disse, não, é porque na sala de aula a gente é como ator. Olha. Foi o que ele disse, viu, gente? E foi o que ele disse. Aí, e o decorrer da minha vida. Aí depois, também a professora, eu não lembro mais qual foi a questão de cada um deles, né? Mas teve uma que tinha até doutorado. Aí eu também interrompi a aula e disse como era, né? Aí ela chegou também no final, trouxe depois, no outro horário, ela trouxe um livro para mim e disse, olha, você que é defensora de Jesus Cristo. Um disse que eu era advogada, e outro disse que eu era defensora de... Ai, que bom, que títulos bons. Né? Aí quando eu contei para meu pai, disse assim, mas Deus não precisa de advogado. Ele não precisa, mas eu fui titulada pelo ser humano. O importante é isso, né? Ele não precisa, mas porque... Terminou o tempo. Olha, tinha muitas coisas ainda para falar sobre apostasia, né? Sobre apostasia, mas a gente vai dar continuidade outra vez. No próximo programa é sobre arrebatamento, que tem a ver com isso. Aí eu posso até encaixar. É verdade. Né? Graças a Deus. Ah, glória a Deus, né? Que mensagem maravilhosa. E é isso que nós estamos precisando, né? Porque, principalmente aquelas pessoas que não estão assim, né, no dia a dia, que muitas vezes vão para a igreja e ficam na igreja, que já é algo, né? A Bíblia não é a Bíblia como... Debaixo do braço. Debaixo do braço, não. É no celular. E aí fica lá, fazendo que está olhando a mensagem que o pastor está dizendo, e está lá vendo WhatsApp, Facebook. Aí quer dizer, tirando a mente, né? Tirando a mente. E não é assim, não é? Vamos voltar o correto, vamos decidir nossa vida, né? Aqueles que estão no muro, né? Com o pé lá, pecar, né? Tem até um apelidozinho, né? Vamos decidir a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E, meus amados, agradeço as minhas lindas irmãs maravilhosas que Deus me deu, né? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, a gente tem que sempre estar orando pela família. Amém. E que sempre as coisinhas acontecem, mas é tudo para unir mais e mais. Na hora de alguma coisa, nós estamos todos juntos. Glória a Deus. Sangue é Deus sangue, é fiel, né? sangue é sangue. É como o sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Então, eu agradeço em nome de Jesus. E sintam todos abraçados. Vão compartilhando, porque essa mensagem está maravilhosa e muitas pessoas não sabem, né? Isso é um conhecimento muito bom, certo? Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Um abraço, pastor. Um abraço. Deus abençoe aqui também a nossa Converte TV e Rádio, porque eu faço parte dela também, que eu não saio daqui. Em nome de Jesus, porque o importante é a gente estar levando a mensagem, que é isso que o Senhor espera de todos nós. Amém? E até lá, em nome de Jesus.